Isso é o que sempre acontece quando Deus está tentando fazer algo em sua vida. O inimigo sempre vai mostrar outro inimigo, que não é o verdadeiro inimigo, para te manter distraído de lutar contra aquele que você foi chamado para derrotar. No caso de Davi, foi o irmão mais velho dele. O nome dele meio que parece com Golias, mas não é. É Eliabe. Ele era alto. Por um minuto, Samuel pensou que ele deveria ser o rei porque Saul era alto e Samuel viu em Eliabe o que ele tinha visto em Saul, que era a altura e não o coração. E Deus disse, não olhe para a altura dele, olhe para o coração. Pare de julgar a situação externamente. É o que está dentro que conta. É o que está dentro que conta. E Eliabe começa a julgar os motivos de Davi. Veja no versículo 28. E diz, por que você veio aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Agora, Davi já tinha cuidado de tudo isso. Ele era um jovem muito responsável. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu acredito que o inimigo estava tentando atiçar Davi para lutar contra a pessoa errada. Veja, se Davi fosse lá discutir com o irmão dele, ele nunca veria o inimigo dele. Isso pode ser o sermão inteiro para alguém. Basta olhar para frente se você é casado. Às vezes você está lutando contra aquilo que deveria estar lutando para ter. Você tem que pedir um tempo às vezes. Às vezes você tem que dizer, espere um minuto. Você não é meu inimigo. Espere um minuto. Não é contra você que eu deveria estar lutando. Veja, se Davi ficasse lutando contra Eliabe, ele nunca veria Golias. Se ele se distraísse, veja, alguns de nós somos derrotados simplesmente porque estamos distraídos. Você sabe como a história termina, mas pensem como poderia ter terminado se nas 2 horas seguintes Davi se defendesse de Eliabe. Outro dia eu estava vendo alguns posts do Instagram para ver se eles estavam tocando a vida das pessoas. Sabe, eu gostaria de dizer que sempre faço isso com coração puro, mas às vezes eu vou lá para procurar as pessoas que dizem coisas ruins para mim. Isso é uma disfunção. Eu não estou salvo disso ainda. Eu estou salvo, eu fui salvo, eu estou sendo salvo. Esta é a parte que ainda está em andamento. Às vezes eu gosto de imaginar a resposta que eu poderia mandar. Sabe o que o Espírito Santo me disse outro dia? Primeiramente, 1 a cada 300 pessoas dizem algo negativo. Esse é o número 1. Em segundo lugar, se você investisse uma fração de sua energia para abençoar as pessoas de quem você quer se defender, você seria Madre Teresa. Você seria São Paulo. Você poderia mudar o mundo se você parasse de tentar defender a si mesmo. Eu estou sendo direto com você, porque alguns de nós tropeçamos em uma ofensa e aí nunca derrotamos o verdadeiro oponente, porque ficamos lá discutindo com Eliabe e nunca nem chegamos a Golias. Isso não é poderoso? Isso poderia ter tido um final muito diferente. Poderia ter sido bem diferente. Eu aposto que a tia Jack não teria me ensinado essa história na escola bíblica dominical se Davi tivesse ido lá e discutido com Eliabe. E eis o que é prático sobre isso. Alguns aqui estão lutando contra Eliabe hoje. E porque estão lutando contra Eliabe, Golias continua a não ser desafiado em sua vida. Você está lutando contra Eliabe e se continua culpando as pessoas. Davi fez esse movimento que eu quero aprender a fazer quando vejo que foquei no inimigo errado. Quando percebo que estou lutando contra algo de fora, quando na verdade preciso lidar com algo de dentro. E quando percebo que estou tentando controlar como as pessoas são, em vez de tentar ter o domínio próprio do fruto do Espírito em mim. Esta é uma palavra para hoje, esta é uma palavra para hoje. Diz que Davi fez algo muito estratégico. Este é o ponto de virada da história. Diz no versículo 30 que quando Eliabe ficava indo e voltando com Davi, Davi o atingiu muito rápido com um insulto só para que ele soubesse, eu não sou um moleque. Então, depois que ele disse o que tinha a dizer, veja o que ele fez. Davi se virou e perguntou para outra pessoa. E veja só isso. Quando ele se vira e se afasta de Eliabe, ele se posiciona para enfrentar Golias.
Então, seja para quem for, você nunca chegará a Golias. Você nunca chegará à insegurança que está causando o problema se continuar jogando a culpa nas pessoas que estão trazendo isso para você. Eliabe não era o gigante, Eliabe não era o inimigo, Eliabe era o irmão dele porque ele deveria lutar. Agora nós vemos Davi com dois finais alternativos diferentes. Se ele discutisse com Eliabe, ele perderia Golias. Se ele não obedecesse o seu pai em uma coisa simples, ele perderia Golias. Isso é... O Graham foi muito profético. Ele disse, isso poderia ter terminado muito diferente. Eu fiquei tão bravo com minha mãe por perdoar o meu pai. Eu não achava que ele merecia. Como teria sido aquele funeral se ela tivesse me escutado em vez de ouvir a Deus? E se a gente não tivesse se falando quando ele morreu, como teria terminado? E eu estou falando isso porque as nossas histórias ainda estão sendo escritas. Às vezes você acha que sabe como termina. Mas e se ainda não acabou? E se ainda não acabou? Eu vou pregar através dessa pequena fachada que você tem agora. E se ainda não acabou? E se você perdeu muito tempo, mas e se Deus realmente for capaz de redimir os anos que o gafanhoto comeu? E se ainda não acabou? Eu só estou fazendo uma pergunta. E se ainda não acabou? E se os seus melhores dias não tiverem ficado para trás? E se o diabo for um mentiroso? E se tudo pelo que você passou puder servir a um propósito maior? E se uma maldição geracional estivesse sendo quebrada na sua batalha? E se Deus te levasse ao vale de Elá, porque Ele é o Deus da reviravolta, e o Deus da segunda chance, e o Deus de um novo começo, e o Deus de um novo fim? Maria e Marta disseram, nós sabemos como essa história termina. Mas uma coisa que elas não sabiam era que Jesus não dá a ressurreição. Ele é a ressurreição. Então, se ele está na cena, veja só, quando Davi apareceu, ele disse, eu venho contra você em nome do Senhor. Agora, mais uma coisa que eu quero te mostrar é... Calma aí! Isso é um estudo bíblico, não é um jogo de futebol. Não é um jogo de basquete! Não há nada para se empolgar aqui! Não é como se o sangue de Jesus fosse suficiente para você! Não é como se a opressão fosse derrotada! Não é como se o diabo tivesse que recuar quando você invoca o nome do seu Deus! Não é como se a adoração pudesse afastar a escuridão! Não é como se o louvor pudesse quebrar a vergonha! Pessoal, senta aí! Agora ele tinha que passar por Saul. Aquele que deveria ter celebrado a ele. E aquele que deveria ter apoiado ele. Davi mata Golias. Pare de ser tão chato quando você lê a Bíblia. A Bíblia é chata. Você é chato. Leia direito. Essa coisa poderia ter tantos finais. Poderia ter terminado quando Davi teve uma atitude ruim em relação ao comum. Poderia ter terminado quando Davi estava lutando contra quem ele deveria estar lutando a favor. Ele poderia ter se ofendido, poderia ter terminado no comum, poderia ter terminado na ofensa e poderia ter terminado com apenas. Conhece o apenas? O espírito de falta e limitação? Você conhece o apenas? O que Saul disse a Davi? Davi estava mostrando seu currículo a Saul. E ele disse... Eu sou muito bom em derrubar coisas maiores do que eu. Eu matei um leão uma vez. Eu matei um urso. Me coloca lá, treinador. E Saul disse, você é apenas um menino. Eu pergunto, qual é o seu apenas? Na sua mente. Lembre-se, Saul não era o inimigo, ele deveria ser um amigo. Já teve algo no seu interior se voltando contra você? Você é apenas. Eu passei por isso essa semana. Eu estava pensando, eu sou apenas um pregador. Eu estava pensando em como a influência na cultura é feita através de rappers e moda e coisas assim.
Eu estava pensando em mudar uma geração e me senti desanimado sobre isso, tipo, eu sou apenas um pregador. Mas tem um versículo que sempre surge quando eu penso dessa maneira. Deus disse a Jeremias uma vez, não diga eu sou apenas. E eu estava pensando nisso, eu sei que não é exatamente o que o texto quer dizer, mas se o nome de Deus é eu sou, então quando você diz eu sou apenas, supondo que você deveria ter o nome de Deus, e você estraga o nome que ele te deu, diminuindo ele aos seus próprios olhos, eu sou apenas. Não diga eu sou apenas. Não diga eu sou apenas. Eu sou apenas um menino. Mas Davi disse, não, não, não. Eu nunca enfrentei este gigante antes. Pode se preparar para gritar. Mas o mesmo Deus que eu levei para o último vale, eu trouxe para este vale. Essa é a única razão pela qual eu estou pregando isso. É porque você está encarando algo agora. Você nunca viu isso antes. Davi disse, aqui está o padrão comum que eu reparei. Eu derrotei o leão. Eu derrotei o urso. E seguindo a mesma lógica de que se o leão não teve chance e se o urso não teve chance, porque eles se opunham aos negócios de meu pai, se esse gigante se opõe ao propósito de Deus, eu prevejo uma grande vitória sobre tudo em sua vida que é maior do que você e que se opõe ao propósito de Deus dentro de você. Vamos lá! Ele é o Deus da reviravolta! Então, eu sei, alguém grite, eu sei como essa história termina, porque eu sei quem a escreveu. Eu sei quem a escreveu. Ele é o autor e o consumador da minha fé. A Holly olhou para mim no final de semana passado, em nossa noite de encontro. O filme ia ter um final feliz, mas ela lembrou que o escritor deste filme, em particular, é conhecido por todos morrerem no final. E ela olhou para mim, e eu quero que você entenda quando eu disser isso, ok? Ela disse, não pode ter acabado. Eu me lembro de quem escreveu isso. Vamos lá! Você sabe que essa palavra é para você. Você sabe porque nós contamos essas histórias para nós mesmos. Mas se foi Deus que escreveu, não acaba até nós vencermos. Não acaba até que a luz vence a escuridão. Vamos lá, Nairobi. Vamos lá, Gaston. Vamos lá, Ballantyne. Não acabou! Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.